vocês têm demonstrado para com essa obra, que não é do Gustavo, não é do homem, mas é do Todo-Poderoso. Eu me alegro em saber que muitas pessoas tiveram seus olhos abertos, outras voltaram para os braços do Pai, para a comunhão com o Pai, depois que passaram a acompanhar esse canal. É gratificante saber disso, é muito bom, eu me alegro e muito, razão pela qual eu agradeço e muito ao Pai tudo o que Ele tem feito e as coisas que Ele ainda fará. O ano de 2021 será um ano, sim, difícil, segundo o que temos visto, segundo o que tem sido mostrado, mas em tudo somos mais que vencedores. Em tudo, absolutamente tudo. Essa elite, essas pessoas que têm um pacto com a morte, eles podem fazer o que quiserem, mas a nossa salvação eles não podem tocar. Eles podem tentar te separar da sua família, do convívio dos seus entes queridos, de pessoas a quem você tanto ama e considera. Mas lembre-se de uma coisa, meu querido e minha querida, que salvação é algo pessoal, única, pessoal e intransferível. 2021 promete ser um ano bem difícil, mas em tudo, você, eu e todos aqueles que creem no Rei dos Reis, somos mais que vencedores. Muito obrigado por acompanhar esse canal desde a sua criação, ou você que já é um arroz de festa desde os primórdios do canal 4SA Flórida, ou quem sabe você que recentemente conheceu o canal e está gostando dos temas aqui abordados. Hoje vamos trazer mais um tema que certamente, logicamente, devido à extensão do mesmo, não poderemos falar tudo em uma só live. Então essa será a primeira parte. Nephilim, que a palavra no hebraico terminada em im já denota plural. Então no português seria Nephilims. Existiram ou não? Existem pastores que afirmam categoricamente que, como diz no livro de Gênesis, no capítulo 6, conforme está descrito, que os filhos de Deus, alguns dizem que eram a descendência piedosa de Sete, outros dizem que eram grandes guerreiros, e não são muitos aqueles que afirmam abertamente que sim, houveram e haverão Néfilins, tal como o próprio Messias disse que os últimos tempos seriam como nos dias de Noé. E é justamente sobre isso que nós vamos procurar debater aqui, e espero que esta live seja muito proveitosa para todos. Então, se possível, convida aí o amigo, a amiga, o namorado da filha, o achegado, né? A namorada do filho também a achegada, o genro, a cunhada, o primo, a prima, o tio, a tia. Ou se você está em casa já com toda a sua família aí aconchegante. E mais uma vez eu quero agradecer, porque você poderia estar agora vendo qualquer outra coisa, outro canal, e você está aqui acompanhando essa transmissão. Muito obrigado pelo carinho. Convida quem você puder convidar. Vai ser uma live muito esclarecedora. Não sei por qual motivo agora a hora pulou, adiantou uma hora, 10h04. Não, são 9h04. Então não se preocupem. Então prepara uma coisinha. Enquanto isso, a gente vai ajustando, fazendo os últimos ajustes por aqui. E tenha em mãos a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 24. Eu já separei aqui minhas 5 Bíblias.
e também tenho outras fontes que nós vamos consultar para comparar o relato escrito de forma diferente ou visto por uma ótica diferente a respeito do que o Messias disse como nos dias de Noé. Não sai daí não, está no ar o seu canal Brasil Expresso. Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Meu Deus, por que me desamparaste? Está consumado! Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Eu espero que depois desse lindo hino cantado a capela, se alguém chegou aqui com algum espírito de criar confusão, o mesmo tenha sido aquebrantado, porque é sensacional. É de arrepiar todos os pelos do corpo esse grupo
cantando esse hino a capela. 271 pessoas, muito obrigado. Olha, o FoStube já mandou uma mensagem aqui, não gostou que eu toquei esse hino não, tá falando que foi detectado um áudio copyrighted. Ainda bem que apenas 2 minutos. Então já sabe que provavelmente FoStube vai colocar algum empecilho, algum bloco nessa transmissão. A que foi realizada ontem está bloqueado para certos países, tais como Cuba, Venezuela, Coreia do Norte e Irã. A live de ontem foi proibida, está proibida, não roda nesses países. Até parece que vai fazer alguma diferença, né? Logicamente que seria bom, porque eu acredito que nesses países, mesmo sob todo o domínio ditatorial e religioso, existem pessoas que sim querem ter um encontro com o Salvador. Vamos lá, meus amigos. Bíblia na mão. Eu tenho aqui 5 Bíblias, sendo que aquela Bíblia que eu comprei e mostrei a vocês, que é essa daqui, por isso que eu não coloquei o efeito na câmera hoje para poder mostrar bem. A Bíblia judaica completa em inglês, lembram dela? Que eu comprei lá nos Estados Unidos? Essa daqui é a versão em português. Então, na realidade, eu vou consultar 4 Bíblias. Eu tenho aqui também a Bíblia Peshitta, traduzida do aramaico antigo. Eu tenho aqui também aquela Bíblia dos sionistas, a Bíblia de Israel, está aqui, ó, que até esse ano, salvo engano, era a Bíblia mais vendida nos Estados Unidos, contendo a Tanar, não a Brit Hadashah, que é o Novo Testamento. Então aqui está. E tenho a minha companheira de guerra, olha a capa como já está. João Ferreira de Almeida atualizada. E no computador eu coloquei aqui a João Ferreira de Almeida corrigida e fiel. E também a King James 1611. Conforme eu disse, não vai dar para falar tudo hoje nessa live. E haverão desdobramentos desse tema. E seria importante que você, logicamente, de acordo com a sua disponibilidade, acompanhasse esse tema, porque eu tenho certeza que é do interesse de todos. E eu vi no chat uma pessoa fez um questionamento muito interessante e inteligente. A pessoa colocou assim, eu não lembro o nome, eu gostaria de saber qual a diferença fará na minha vida ou em nossas vidas a manifestação ou não dos Nephilim. Isso é interessante, eu gostei muito e por isso estou aqui relatando, porque sim, vai fazer uma diferença e nós vamos comentar sobre isso. Bom, deixa eu ver aqui qual é a transição. Aqui está. A transição que eu tenho que mostrar na minha tela para vocês. Isso aqui eu vou comentar daqui a pouquinho. Espero que dê para comentar tudo hoje, tá bom? Mas eu quero começar com a leitura de Mateus capítulo 24. Aqui, por exemplo, nesse slide, a pessoa que fez o comentário o qual mencionei, qual a diferença que fará, olha aqui, um dos motivos, talvez o principal, dessa guerra que começou na época de Noé e vem sendo travada até os dias de hoje, é justamente por causa do nosso DNA. É uma guerra genética. Vocês lembram? Quem já tem um certo tempo aqui no canal há de se lembrar. Foi num domingo, eu não esqueço,
o dia estava nublado lá na Flórida, creio que até choveu. Eu traduzi, fiz 3 lives, manhã, tarde e noite, sobre um vídeo do Steve Bannon, onde ele anunciava que existe uma startup em Israel, a qual não está, digamos, regularizada, não seria o termo correto, mas ela não está assim aberta para o mercado, é totalmente desconhecida, e que essa startup, juntamente com o governo, estavam realizando testes e procurando pessoas com uma marca especial no DNA. Vocês lembram disso? E já haviam encontrado algumas e estavam realizando testes. Muito obrigado aí o vice-presidente Sony, que tornou-se um arroz de festa. Muito obrigado. Vocês lembram disso? Eu fiz 3 lives porque foi um tema que me tocou profundamente, mexeu comigo, e eu fiz 3 lives sobre a live que ele falou sobre esse tema. Então, existe sim uma guerra genética, pessoal. Hoje eu estava conversando com o amigo Fábio, lá do Tennessee, e ele me mandou para mim um vídeo que estão criando um teste contra o coronga, em que, em vez de enfiar aquele palitão no nariz da pessoa, a pessoa vai cuspir e, através da saliva, eles vão detectar se a pessoa está infectada ou não. E eu fiz o reply para ele dizendo: olha, eles estão fazendo de tudo para coletar material genético. Eu também me lembro que falei para vocês que no ano passado, 2019, o presente mais adquirido lá nos Estados Unidos foi justamente de 2 grandes companhias que trabalham com DNA para determinar o background, a árvore genealógica das pessoas. Uma é a 23, a outra não lembro agora o nome. E esse foi o presente mais dado. A pessoa comprava um kit e mandava para alguém, e aí aquela pessoa faz um swab, pega um cotonete, passa dentro da boca, coloca dentro de um material que já vem dentro desse kit e envia para a empresa, e a empresa então manda uma carta reconhecida dizendo qual é o background, se quantos porcentos de europeu e de que parte da Europa, etc. e tal. Esse foi o presente mais distribuído no final do ano, em 2019, lá nos Estados Unidos. Muito bem, vamos ver aqui Mateus capítulo 24. Por favor. Mateus capítulo 24. Quero também mandar um abraço. O nosso irmão e querido amigo Samuel Benini estava fazendo uma live, eu estava acompanhando momentos antes de começar essa live. E eu entendo que, me parece que ele ainda está ao vivo, né? Muito bem. Diz assim Mateus capítulo 24, do versículo 36 ao versículo 39. Se você quiser marcar na sua Bíblia com a famosa canetinha, por favor, faça. Está escrito assim, eu vou ler essa Bíblia aqui, a Bíblia judaica completa. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas o Romilson sabe, né? Nem os anjos sabem, mas o Romilson sabe. Nem o Filho, apenas o Pai. Porque a vinda do Filho do Homem será como ocorreu nos dias de Noé. Aqui é o nome original, no português Noé. Nos dias antes do dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e se dando em casamento. Vamos lá, primeira coisa que temos
que nos perguntar. Porque ao ler isso, infelizmente, poucos líderes espirituais tomam tempo para explicar. Eu, conforme já disse para vocês inúmeras vezes, eu fui pastor, ex-pastor, ex-bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, e eu nunca vi ou tampouco preguei o que será falado aqui hoje, em todos os meus anos de ministério, que foram mais de 20 anos. Então é o tipo de pregação que dificilmente é falada desde os altares dos templos. Porque a Bíblia fala que o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e se dando em casamento. Então, até aí, aparentemente não há nada de anormal. Vocês concordam comigo? Não há nada de anormal até aí, aparentemente. E por que não, Gustavo? Porque quem não gosta de casar? Eu gosto tanto que, graças ao Pai, estou casado até o dia de hoje, 31 anos de casado. Infelizmente, hoje a juventude gosta de ficar. Mas quem não gosta de um casamento para comer, beber, se relacionar, etc. e tal? Então, aparentemente, o fato de que antes do dilúvio o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e se dando em casamento, não tem nenhum problema. Não é mesmo? Não tem nada de anormal. O problema reside no fato, meus amigos, que nos dias de Noé já existiam os descendentes ou filhos de Nefal, ou seja, os Néfilim, que há pastores que não concordam com isso. Como eu disse, eles pregam que os filhos de Deus eram a descendência piedosa de Sete. Outros dizem que eram guerreiros. E tem aqueles pouquinhos extremistas, intolerantes e teóricos da conspiração que, assim como eu, acreditam que sim, houveram gigantes, como também nos últimos tempos eles reaparecerão. E para a grande maioria, esse tipo de pensamento é completamente fora do contexto bíblico. Por exemplo, o Leandro Quadros, da Igreja Adventista, ele diz que essa é uma mentira tremenda. Ele fala que nunca houveram gigantes. E foi pensando nessas inquietações e dúvidas é que eu decidi fazer essa série. E aí, voltando lá à indagação daquela nossa amiga, o que isso irá influir, eu já dei uma palhinha aí, vai influir no código genético, que é o que estão querendo fazer, misturar o DNA humano com o DNA de Nephilim. Isso não é um devaneio da minha mente, eu não estou drogado ou sob o efeito de forte medicação. Nós vamos ver isso dentro da própria palavra. Amém? Então, naquele tempo as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. E também naquele tempo é sabido que havia os Nephilim. Quem são os Nephilim? Quem foram os Nephilim? Bom, eu vou ter que citar o livro que muita gente torce o nariz, que muita gente detesta, que fala que é uma grande heresia, que é uma armadilha, que isso e aquilo, que é o livro de Enoque. Mas não somente o livro de Enoque será citado. Eu vou citar aqui várias fontes. Várias fontes. Por isso que você, por favor, compare com a sua Bíblia. Nós vamos ver o mesmo relato mostrado ou escrito
de uma forma diferente ou de uma ótica diferente. Então, preste bem atenção. Aqui na Bíblia, vou aumentar a letra. Aqui na Bíblia, João Ferreira de Almeida, corrigida e revisada fiel, está escrito assim, olha, Gênesis capítulo 6. E aconteceu que, vírgula, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. Viram os filhos de Deus, olha a expressão, filhos de Deus. Então, se você quiser fazer um resumo para depois até compartilhar nos grupos, seria uma excelente ideia. Coloca assim, olha, João Ferreira de Almeida, corrigida e revisada fiel. Usa a expressão filhos de Deus. Então, versículo 2. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Em consequência, ou a consequência desse ato, nós vemos refletido aqui no versículo 3. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Ou seja, essa atitude desagradou profundamente ao Eterno. Mas vamos ser sinceros, não estou aqui degradando a palavra do Altíssimo, longe de mim tal coisa. O versículo 2, ou o segundo versículo, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres, quer dizer, cada um tomou mais de uma, pode ser entendido assim também, de todas as que escolheram. Qual o problema nisso? O senhor que é casado, casou porque viu formosura, achou formosura na sua esposa, não é mesmo? Você que está noivo, você escolheu essa pessoa para noivar porque ela é formosa aos seus olhos. Ou você que está solteiro, quando vê uma menininha passando, seja na rua ou no shopping, você fica admirando, boca aberta, a saliva, a baba chega a escorrer, porque te chama a atenção. Então, humanamente falando, o versículo 2 não nos traz um entendimento profundo dessa atitude. Do porquê o Todo-Poderoso, o Eterno, disse, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, por isso seus dias serão 120 anos. Aí lá no versículo 4 diz assim, havia naqueles dias gigantes na terra. Como eu disse, alguns dizem que era descendência piedosa de Sete, outros dizem que eram guerreiros, né? Mas nós vamos tirar essa dúvida, ou procurar esclarecer essa dúvida. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois. Então, houveram gigantes nos dias de Noé, e também depois dos dias de Noé. Estamos na mesma página até aí? Everything's alright? Everything is cool? Estamos no mesmo pensamento, sintonizados? Havia naqueles dias gigantes na terra e também depois. Aí diz assim, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, ou seja, quando houve uma copulação ou um ato sexual. Aí eu já sei que tem gente se coçando a cabeça, mas espera aí, Gustavo. Anjos são seres assexuados. Eles não se casam nem se dão em casamento. Eu já sei o que você vai falar. Você vai dizer que esses gigantes eram os anjos caídos que tiveram relações sexuais com as filhas dos homens e então dessa relação nasceram os Nephilim. Espera aí, calma, hold on, take a deep breath, hold on. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, até aí estamos
na mesma linha, no mesmo pensamento, correto? Quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos, tampouco está claro que filhos foram esses gerados. Aí diz assim, ponto e vírgula, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Essa é a Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida e fiel, ok? Agora vamos ver aqui o livro de Enoque. Vamos ver o livro de Enoque, vou botar a tela cheia. Vamos lá no capítulo 6. Já começa assim, olha. E aconteceu depois que os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias. Até aí, por isso que eu gosto de ser metódico. Até aí, o texto da João Ferreira de Almeida, corrigido e fiel, coaduna com o livro de Enoque? Pode ser que uma ou outra palavra esteja diferente, mas o sentido é o mesmo. Correto? Estamos de acordo? Então vamos lá. E aconteceu depois que os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias. Nasceram-lhe filhas elegantes e belas. A João Ferreira de Almeida diz apenas formosas. Mas a palavra formosa é sinônimo também de elegante. É sinônimo também de beleza. Não é mesmo? Então, até agora está tudo de acordo? Everything's alright? Good. Let's keep going. Versículo 2. E quando os anjos... Aí já não diz os filhos de Deus. Porque a expressão filhos de Deus, pode, sim, certamente pensar que eram homens. Mas aí o livro de Enoque já vai mais profundo. E diz, e quando os anjos, os filhos dos céus... Olha aí, the big difference, a grande diferença. Viram-nas. O que aconteceu? Porque elas eram elegantes e belas, ou de acordo com a João Ferreira de Almeida, revista fiel, ou corrigida fiel, formosas. Então, quando os anjos viram aquelas filhas dos homens, o que ocorreu? Enamoraram-se delas, dizendo uns para os outros, vinde, o verbo no imperativo, vinde, selecionemos, quer dizer, vamos escolher para nós mesmos, não para o homem de carne e osso, mas para nós mesmos, filhos dos céus, esposas da progênie dos homens, e geremos filhos. Aí fica a pergunta, meus amigos. Como vocês acham que esses anjos se apresentaram para as mulheres? Com asinha nas costas, etc e tal? Coloca aí no chat. Como vocês acham que esses anjos se manifestaram para as filhas dos homens? Eu quero ver aí a sua participação, por favor. Apareceram eles com asinha nas costas, com uma espada flamejante. O Vander colocou, imagina se elas iriam recusar. A Rosa Maria Gaioto colocou, como homens. O Robert Stewart, como homens, se manifestaram na forma humana, disse a Marilene Bontempi. Daniele, foram humanos, lindos homens. Então, peraí, veja bem, por isso que eu estou falando pausadamente e conforme já foi dito no início, humanamente falando, vai ser difícil falar tudo em uma só live, por isso vamos desmembrar esse tema em várias lives. Então, se os anjos apareceram, assumiram a forma humana, e a própria Bíblia fala que eles são capazes disso, lembram-se de Abraão,
que ele estava no calor do dia e vieram 3 anjos anunciar para ele, inclusive um era o próprio Messias, que Sodoma e Gomorra seriam destruídas? Logicamente que aqueles anjos não apareceram com asa e espada flamejante, não é mesmo? Assumiram uma forma o quê? Humana. Eles se comunicaram com Abraão, ou seja, fizeram uso de uma linguagem, de um idioma. O que eu quero levá-los a entender é o seguinte, que os anjos, eles podem assumir formas. Isso mesmo. Os anjos podem assumir formas. Certamente, eles não apareceram para as mulheres com asas nas costas ou com uma espada flamejante, porque isso iria causar o quê? Um espanto. As mulheres iam ficar sobremaneira ressabiadas, espantadas. Assumiram forma humana. Mas onde está escrito isso, Gustavo? Olha, meus amigos, é dedução lógica. Se tem uma coisa que eu aprendi, e graças ao Pai muito bem estudando TI, é usar a lógica. Repetindo. E quando os anjos, os filhos dos céus, viram-nas, enamoraram-se delas, dizendo uns para os outros: vinde, selecionemos para nós mesmos esposas da progênie dos homens, e geremos filhos. Aí o livro de Enoque vai mais profundo ainda. Versículo 3 diz assim: então seu líder Samiasa disse-lhes: eu temo que talvez possais indispor-vos na realização deste negócio. Ou seja, olha pessoal, vocês querem gerar filhos com as filhas dos homens. Eu temo que talvez vocês, no momento da coisa acontecer, vocês vão se indispor, porque sabemos que isso de forma alguma é da vontade e do agrado daquele que nos criou. Ou seja, eles estavam conscientes do que iriam fazer. Por isso que para eles não há perdão. Eles estão no centro da terra, aprisionados e separados. Esses daí não serão esses que irão aparecer para gerar outros, ou gerarem outros Néfilins. Não, esses não podem fazer mais nada, absolutamente nada. Eles estão aprisionados. E aí Samiasa continua dizendo: e que só eu sofrerei por tão grave crime. Quer dizer, ele sabia, ele estava consciente. Ele estava consciente que aquilo que eles iriam fazer, que havia sido proposto, não seria de forma alguma do agrado do Eterno. Mas aí aquela coisa, né? Eles se juntaram. Não, como se fosse no dia de hoje, estamos juntos. Ah, moleque, estamos juntos. Mas eles responderam-lhe e disseram: nós todos juramos, e amarraram-se por mútuos juramentos, que nós não mudaremos nossa intenção, mas executamos nosso empreendimento projetado. Ou seja, vamos fazer aqui um pacto. É isso que vamos fazer? É isso que vamos fazer. Versículo 7. Então eles juraram todos juntos, e todos se amarraram, ou entre parênteses, ou uniram por mútuo juramento. Todo o seu número era 200, os quais descendiam de Ardes, o qual é o topo do Monte Hermon. E conforme eu já disse diversas vezes, eu creio que por esse evento aí, o Monte Hermon tornou-se um portal. E se você for ver no mapa, a latitude está 33 graus ao norte, como também ao sul. Logo 33, não é mesmo? E aí no versículo 9 diz: aquele monte, portanto, foi chamado Hermon, porque eles tinham jurado sobre ele e amarraram-se por mútuo juramento. Então aí depois vem os nomes dos principais, né? Aqueles que seguiram, os chefes. Aqui está, estes são os nomes de seus chefes: Samiasa, que era o seu líder, Araquiba, e por aí vai.
Estes eram os prefeitos dos 200 anjos, e os restantes estavam todos com eles. E aí, não somente isso, eles passaram a ensinar a sortilégios, divisão de raízes, um montão de coisa. Então, esse é o livro de Enoque, que já vai mais profundo no tema. Agora, vamos ver um outro livro. São escritos antigos, pessoal. Ah, mas você está mostrando coisa apócrifa. Pessoal, veja bem. Vocês já ouviram falar de um grande historiador chamado Flávio Joséfos? Ele baseou-se toda a sua vida em obras e pergaminhos que foram deixados de escrituras antigas. Agora, se você não acredita, você tem todo o direito. Você tem todo o direito de refutar, de não acreditar, pelo menos ouça. Tá bom? Vamos ver aqui um outro livro. Esse é o Targum de Jerusalém. Vou colocar aqui tela cheia. Está aqui o capítulo 6 do Targum de Jerusalém. Diz assim: e foi quando começaram os filhos dos homens, a se multiplicarem sobre a face da terra. Então vejam que Almeida Corrigida Fiel coaduna com o capítulo 6 do livro de Enoque, que também coaduna com o capítulo 6 do livro do Targum de Jerusalém. Então, repetindo, e foi quando começaram os filhos dos homens a se multiplicarem sobre a face da terra, e lindas filhas foram geradas por eles. E os filhos do grande, olha aí, não fala filhos de Deus, os filhos do grande fixaram os olhos sobre as filhas dos homens, que eram lindas, ou seja, formosas, belas e elegantes, como disse Enoque, ou formosas, como está na Bíblia João Ferreira de Almeida. Aqui diz que eram lindas, pintadas, cabelos tratados, andando mostrando a carne. Olha aí. E com imaginação voltada para a prostituição. Então, o manuscrito, o rolo do Targum, acrescenta ao mesmo assunto algumas outras coisas ou coisas extras. Aqui ele diz que as filhas dos homens eram lindas, pintadas, cabelos tratados, andando mostrando a carne. Parece que está falando dos dias de hoje. Parece que está falando do mês do carnaval. Não é mesmo? Andando mostrando a carne. E o que mais? Não apenas isso, mas com imaginação voltada para a prostituição. Olha aí. E tomaram para eles mulheres de todas que desejaram. E disse o Eterno através do seu Menra: não julgarão todas as gerações ímpias que estão destinadas a se levantarem na ordem do juízo, da geração do dilúvio, para ser destruída e para ser exterminada do meio do mundo? Acaso não darei a roca da minha separação entre eles? Desde que eles pratiquem boas obras. Eis que mais são suas obras. Eis que dê a eles o prolongar de 120 anos, para que eles praticassem o retorno, ou seja, o arrependimento, e não fazem. Olha aí. E aqui fala, eu creio que o Targum foi escrito no aramaico, porque aqui fala, Shamhazai e Uziel foram os que caíram do Shmaia e estavam na terra naqueles dias. E também após isso, quando entraram os filhos dos grandes nas filhas dos homens e geraram para eles. E estes são os que são chamados os valentes, que são dos tempos antigos, homens famosos. Então, aí está o relato do livro do Targum de Jerusalém. Continuando ainda, meus amigos,
tem outro livro aqui, que é o livro do Jubileu, que estamos fazendo um estudo aos sábados. Livro dos Jubileus. Olha aqui, por que eu estou fazendo isso? Para que vocês tenham uma visão macro de que a mesma história, que é verdadeira, porém que, de acordo com a tradução de certas versões, não traz a profundidade ou a seriedade do tema, como, e vamos ver aqui na Bíblia judaica e outras Bíblias, que estão completamente diferentes. Vamos lá, o livro dos Jubileus diz assim: o casamento dos mensageiros com as filhas dos homens, o anúncio do dilúvio, castigo aos mensageiros caídos e seus filhos. Diz assim: e aconteceu que quando os filhos dos homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e filhas nasciam entre eles. Então, todos os que nós lemos até agora estão de acordo. Correto? Aí, depois da vírgula, diz que os mensageiros de Elohim, olha aí, os mensageiros de Elohim, não fala os filhos de Deus. Os mensageiros de Elohim viram, num certo ano de jubileu, que, entre colchetes, as filhas dos homens eram de aparência bonita. E eles tomaram para si esposas. Eles quem? Os mensageiros de Elohim, dentre todas as que escolheram. E elas deram à luz a filhos, e eles eram gigantes. Então, o fruto desse relacionamento não foi um ser humano normal. Foi algo anormal. Por isso eram gigantes. Aí diz assim: e a desordem aumentou sobre a terra, e toda a carne corrompeu seu caminho, assim como homens, os animais domésticos, olha aí, os animais selváticos e tudo que caminha sobre a terra. Todos eles corromperam seus caminhos e suas ordens. Ou seja, vou usar uma linguagem bem chula, o chimpanzé quis pegar a girafa, o hipopótamo quis pegar a gata, o cachorro quis pegar a pata fêmea. Quer dizer, perderam a sua ordem. E essa linguagem é semelhante à utilizada na epístola de Judas, quando diz que os anjos não guardaram a sua ordem ou o seu corpo. Diz assim, olha, deixa eu ver aqui, na epístola de Judas. Vamos lá. Fica lá para o final, na epístola de Judas. Olha o que está escrito. Diz assim, olha. É só um capítulo. Do versículo 5 e adiante, do 5 ao 7, diz assim: quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original. Olha aí. Não guardaram o seu estado original, ou seja, eles assumiram a forma humana. Ah, Gustavo, você está fantasiando. Bom, está escrito aí, não está? Não guardaram o seu estado natural. Ou seja, eles se despiram, vamos colocar assim, da sua santidade celeste e copularam, coabitaram, ou como está escrito, entraram nas filhas dos homens. Está escrito, pessoal. Não é questão de que eu estou interpretando de uma forma tendenciosa. Não, está escrito.
Mas vamos continuar aqui com o livro de Jubileu. Aí diz assim: e a desordem aumentou sobre a terra, e toda a carne corrompeu seu caminho, assim como homens, os animais domésticos, os animais selváticos, e tudo que caminha sobre a terra. Todos eles corromperam seus caminhos e suas ordens, e eles começaram a comer uns aos outros, quer dizer, a devorar uns aos outros. E desordem aumentou sobre a terra, e toda imaginação nos pensamentos dos homens executava maldade continuamente. E Elohim olhou para a terra, e eis que ela estava o quê? Corrupta. E toda a carne havia corrompido suas ordens. E todos os que estavam sobre a terra praticavam toda sorte de maldade diante de seus olhos. E ele disse que iria destruir a humanidade e toda a carne de sobre a face da terra que ele havia criado. Tá claro, pessoal? Tá claro? Muito bem. Vamos ver o que diz a Bíblia King James em português, versão 1611. Tá aqui King James em português. Vou aumentar aqui a letra. E não dá para aumentar não, pessoal. Diz assim, olha: e aconteceu que, quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e filhas lhes nasceram, os filhos de Deus, olha aí, viram que as filhas dos homens eram belas, e tomaram para si esposas de todas que escolheram. E o Senhor disse: meu espírito não contenderá sempre com o homem, pois ele também é carne, porém seus dias serão 120 anos. Havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois disso. Ou seja, a King James 1611 está idêntica, o relato aqui está idêntico ao que nós lemos na Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida e fiel. Não é mesmo? Agora vamos ver aqui na Bíblia judaica. A Bíblia judaica. Vou deixar marcado aqui. Na Bíblia judaica, no capítulo 6, está escrito assim, olha. Vou ler para vocês. Com o passar do tempo, quando homens começaram a se multiplicar sobre a terra, e filhas lhes nasceram, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes, e tomaram mulheres para si, todas as que escolheram. Adonai disse: meu espírito não viverá nos seres humanos para sempre, pois eles também são carne, portanto sua existência alcançará 120 anos. Aí no versículo 4 diz assim, aqui na King James 1611, o versículo 4 começa dizendo: havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois disso. Nessa Bíblia aqui já vai direto, é um tapa na cara. Os Nefilim estavam sobre a terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus se relacionaram sexualmente com as filhas dos homens, e elas lhe geraram filhos. Estes eram os heróis antigos, homens de renome. Está aqui. Agora, vamos ler a Peshita. Está aqui a Peshita. Por isso, pessoal, paciência. É um estudo. E a intenção aqui não é rebater ninguém, é esclarecer dúvidas. Aí aqui diz o seguinte: com o passar dos tempos, quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e filhas nasceram deles, que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram, aqui fala fair, vamos colocar bonitas. Assim que eles as tomaram como esposas de todas que eles escolheram. Então, aqui fala, then the Lord said. Então, o Eterno disse: meu espírito não viverá no homem para sempre,
porque ele é carne. Assim que os seus dias serão 120 anos. Haviam gigantes na terra naqueles dias, e também depois, porque os filhos de Deus vieram até as filhas dos homens, e elas geraram filhos a eles, e eles se tornaram gigantes, aqueles que nos dias passados foram homens poderosos e de renome. Essa é a Bíblia Peshitta. Agora eu deixei por último essa Bíblia aqui, a Bíblia de Israel. E deixa eu voltar aqui para mim a tela. Deixei por último essa Bíblia aqui, a Bíblia de Israel, que é a tradução, vamos colocar assim, direta da Torá que os judeus têm. Tanto que, vou mostrar a vocês, tá aqui, ó. De um lado está o idioma hebraico e do outro o inglês. E ela começa daqui para cá. Nós lemos da esquerda para a direita, os judeus leem da direita para a esquerda. Então, o início da Bíblia seria o final para a gente. Tá aqui, ó. Eu vou colocar no livro de Gênesis, no capítulo 6, que é o Bereshit. E vamos ver aqui. Tá aqui, ó. Deixa eu ajeitar aqui a capa. Tá aqui, ó. Ela não tem, assim, títulos. Tá aqui, ó. Bereshit. Aqui, ó. Bereshit, Gênesis 6. Aí, de um lado em hebraico, do outro em inglês, correto? Aí diz assim: quando os homens começaram a aumentar sobre a terra, e filhas lhe nasceram, ou foram nascidas deles, os seres divinos, tá aqui, ó, the divine beings, ver se eu consigo mostrar para vocês, tá aqui, ó, the divine beings, ou seja, os seres divinos. Então, não eram homens, correto? Chegamos à conclusão de que não eram homens, eram anjos. Está esclarecido? Ou alguém quer argumentar alguma coisa? Está claro isso? Que não eram a herência piedosa de Sete, que eram guerreiros, que foram sim anjos. Alguém quer argumentar alguma coisa? Está aqui, olha. Bíblia de Israel. The Israel Bible. Até o ano passado, pelo menos no início do ano passado, era a Bíblia mais vendida nos Estados Unidos. O que não quer dizer que é a Bíblia, vamos dizer assim, a última Coca-Cola do deserto. Mas eu tenho certeza que pelo menos os 5 primeiros livros foram traduzidos diretamente de fontes primárias. E aqui diz the divine beings, ou seja, os seres divinos, viram o quão linda as filhas dos homens eram e tomaram esposas entre aquelas que mais lhe agradaram. Aí aqui diz Hashem. Hashem disse: o meu fôlego, fala my breath, spirit é spirit, ou no hebraico seria o meu ruach, Espírito Santo é o ruach HaKadosh, o Kodesh. Aqui ele fala: o meu fôlego não permanecerá no homem para sempre, porque ele também é carne. E os seus dias permitidos, ou os dias que serão permitidos a ele,
serão de 120 anos. E foi então, e depois também, que os Nefilim apareceram na terra. Olha aqui, vou mostrar a vocês. Versículo 4, olha. Cadê? Está aqui, ó. Versículo 4. Está aí, ó. It was then, and later too, that the Nephilim appeared on earth. Ou seja, os Nephilim apareceram na terra. Quando foi que eles apareceram? Depois que os anjos copularam com as mulheres. Então está provado, não eram seres humanos, não eram guerreiros. Pessoal, 1h05, vimos várias versões, eu mostrei inclusive a Bíblia King James, a João Ferreira corrigida e fiel, várias versões. E eu deixei essa por último porque essa mostra the divine beings, ou seja, os seres divinos. E aí? E se o Eterno não tivesse intervido, a hibridização ia continuar, porque como diz